Olá, boa tarde aos companheiros do Instituto Kardecista da Bahia e a todos aqueles que acompanham sempre as nossas lives aqui pelo canal do YouTube, sempre aos sábados às 15 horas. Boa tarde, nosso amigo Robson Ferrer, seja bem-vindo. Obrigado, companheiro Paulo Soares. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez no IKB. É sempre uma alegria poder voltar a essa instituição quase centenária que tem nos oferecido muitos momentos de aprendizado e de crescimento espiritual. É uma gratidão estar aqui com vocês mais uma vez. Muita paz. A gratidão é nossa, meu amigo. É uma honra para nós contar com a sua presença na tarde de hoje, não é? Muito bem, meus amigos. Essa instituição, como você falou, o Instituto Kardecista da Bahia, que se localiza aqui no bairro do Pelourinho, na cidade de Salvador, no histórico bairro de Pelourinho, tá? Completou esse ano 98 anos de existência, 98 primaveras, não é? E nesse mês de dezembro, nós vamos trabalhar aí hoje os pobres de espírito. Tá? Mas antes de iniciarmos, antes de passar a palavra para o nosso amigo Robson Ferrer, vamos à nossa prece inicial, vamos pedir a permissão do nosso Pai Maior, Deus, de podermos reunirmos nessa tarde e refletirmos, conversarmos a respeito das bem-aventuranças, especificamente aos pobres de espírito. Inspirai, Pai amigo, nosso companheiro Robson Ferrer, que usará da palavra para trazer os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, sempre muito inspirado, sempre muito orientado através da doutrina e dos mentores espirituais. Esteja conosco, Pai amigo, agora e sempre. Muito bem, Robson. Talvez nós tenhamos algumas perguntas, normalmente a gente tem no chat, tá? E no final, se tiver algumas perguntas, a gente traz essas perguntas para você respondê-las, então. Então, a palavra é sua, Robson. Seja bem-vindo e um abraço para você. Bom trabalho. Obrigado, Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Extensivo esse abraço, esse carinho fraternal ao nosso amigo Edivaldo César, o professor Edivaldo de Cabo, esse incansável trabalhador da divulgação da doutrina espírita, que está à frente dessa instituição em que tem levado aos seus 98 anos o consolo, a esperança,
e o conhecimento dos espíritos a todos aqueles que ali aportam aqui na nossa cidade de Salvador, especificamente na região do Pelourinho, como você bem trouxe, em busca dessas orientações espirituais. Porque muito mais do que o pão que alimenta, a roupa que veste, vocês do ICAB, por conhecer já há muitos anos, muitas décadas, têm levado a esperança, a consolação e a palavra de Deus sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentada na mensagem dos Espíritos a todos aqueles que lá vão. Por esta razão, é sempre uma alegria poder retornar a essa instituição amiga e querida que sempre nos recebe, seja presencial ou virtualmente, de forma carinhosa, respeitosa, amiga. Então, vai aí para todos, para todas, para todes, o nosso abraço amigo e fraternal aos companheiros de ICAB. Conforme foi dito na apresentação de Paulo, hoje nós vamos refletir sobre essa bem-aventurança que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, que é justamente bem-aventurados os pobres de espírito. Na verdade, é a bem-aventurança que abre todas as outras que nós conhecemos do ponto de vista dos livros que falam sobre esse início do Sermão da Montanha que Jesus prodigaliza, apresentando no Sermão do Monte as bem-aventuranças. E ele não poderia deixar de iniciar essas bem-aventuranças, porque é um roteiro, é uma estrutura psicológica a respeito daquele que a deseja adentrar o reino de Deus, tratando pela humildade. O reconhecimento para adentrarmos a esse reino de Deus. Por esta razão, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espíritos, ou os humildes, porque dele é o reino dos céus. Não tem outra passagem que Jesus se refira senão aos humildes, essa entrada ao reino de Deus a partir desta prática. E é interessante que, como conhecemos bem essa instituição aqui apresentada, o ICAB, nós percebemos que uma característica principal de todos os trabalhadores dessa instituição amiga, que apesar das suas 9 décadas, quase 10ª década, daqui mais aqui 2 anos, torna-se uma instituição, se não desconhecida, mas uma instituição que no silêncio do trabalho profícuo diuturnamente, levando a mensagem de Deus, o pão da vida, a palavra de vida eterna, tem feito de forma humilde, de forma silenciosa, agregando, acolhendo, ajudando a todos que chegam sem aqueles holofotes, sem aquela repercussão, notoriedade muito comum de algumas outras instituições, que talvez, e aqui não vai nenhum julgamento, aos olhos de Deus não tenha tanta repercussão, porque nós temos essa mania de grandiosidade, de orgulho, de vaidade. Então, quanto mais presunçosos, orgulhosos nós formos, aparentemente nos credencia ao reino de Deus. E Jesus, ele veio dar o exemplo desta virtude pouco vista no nosso atual cenário mundial, em toda a história da humanidade, diga-se de passagem, porque somente de quando em quando uma alma aquinhoada dessa virtude da humildade, dessa pobreza de espírito, que não significa necessariamente a falta da posse dos bens materiais, mas a forma como se olha para ele, se conduz a partir dele, tem sido pouco vista entre nós. Então, são poucos aqueles que adentram o mundo trazendo essa insígnia de pobreza de espírito. Na maioria das vezes, nós entramos como pobre de espírito, né? Uma pobreza no sentido da falta de conhecimento, de intelectualidade, de racionalidade, de virtudes, na pobreza, na miséria dos bens materiais, né, dos valores éticos e por aí vai. Eu acho que
a terra ainda se caracteriza por essas almas que estão destituídas dessa pobreza pelo espírito. E aí há de se fazer essa diferenciação pobre de espírito ou pobres pelo espírito, que seria a versão mais correta. Embora isso em si, para nós espíritas, não tem grande importância, se é pelo ou se é de. O importante é que nós tenhamos a virtude dessa pobreza, conforme Jesus nos ensinou durante todo o seu messianato, durante toda a sua trajetória em que ele esteve conosco, apresentando essa humildade. E o primeiro exemplo é quando ele nasce, porque como rei solar, como sendo aquela alma de alta potência moral e espiritual, o espírito mais perfeito que a Terra até então concebeu, ele poderia ter nascido em condições mais favoráveis, dentro de uma repercussão social, dentro de algumas festividades que eram feitas em Jerusalém, dentro de um ambiente potentoso dos palácios, né? De uma repercussão social que pudesse apresentar ao mundo aquele o prometido das Escrituras, conforme previu Davi e outros tantos. Mas ele veio humilde, nascendo na pastagem dos ambientes bucólicos de Belém, nascendo em um ambiente junto aos animais, em uma gruta, em uma estribaria, a depender da versão, ou seja, destituído do barulho, do balbúcio do mundo, para demonstrar ali a sua atitude de humildade enquanto o rei dos reis. O meu reino não é desse mundo. Olha que atitude de humildade. Ele, o governador planetário, no dizer de Emmanuel, o governador planetário da Terra. Mas quando esteve questionado por Herodes se ele era rei, ele disse: rei não dos homens, o meu reino não é desse mundo, para dizer que Jesus não estava preocupado com essas disputas inglórias no corpo, politicamente falando, materialmente, porquanto ele tinha uma outra perspectiva de implantar esse reino de Deus na terra, mediante o processo, o exercício dessas bem-aventuranças, que é o primeiro sinal daqueles que alcançaria esse estado pleno, porque o reino de Deus, há de se dizer também, não é algo físico, não é uma instituição, não é uma religião, não é um local, conforme acreditava o Moisés, que levou o seu povo hebreu para o deserto, e lá ficou caminhando durante 40 anos sem conseguir a terra prometida. Não existe uma localidade para esse reino, porque o reino de Deus é um estado interno. Isso a gente precisa também considerar para entender um estado psicológico, emocional de quem já conquistou essa pureza da alma, porque a humildade tem a ver com a pureza, a virtude dos espíritos eleitos. Então, eu parabenizo a instituição que nesse mês em que nós comemoramos o aniversário dele, Jesus, para falarmos sobre essa humildade, essa pobreza pelo espírito que ainda nos falta, nos carece na nossa atual sociedade, em que pese os avanços tecnológicos, sociais, culturais, mas fato é que nos encontramos bastante distanciados desse valor, porque a humildade é um valor de nobreza espiritual. Então, pensarmos sobre bem-aventurados os pobres de espírito é nos questionarmos, é nos levarmos a uma reflexão em torno de como eu estou vivendo na Terra, quais são os meus procedimentos, as minhas condutas, como eu estou me desenvolvendo mediante os ensinos do Cristo. Em particular, para nós que temos uma aquisição de conhecimento a mais do que outros, ou pelo menos teoricamente falando, porque na prática nem sempre vivenciamos o que aprendemos, o que sabemos, porque não é na quantidade
de coisas que vai nos elevar à categoria de um mundo feliz, de um mundo de pobres de espírito ou pelo espírito, mas pela vivência dos ensinamentos Cristo, por como ele próprio propôs: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Ou seja, para entrarmos nesse reino de Deus, é preciso que eu vivencie a palavra de vida eterna, que eu siga pelo caminho, pela porta estreita. Eu sou a porta, vai nos dizer Jesus lá em João. Então, é preciso que nós nos reconheçamos pobres de espíritos, destituídos do apego, destituídos da posse, ou pelo menos não em luta constante, como é comum vermos, as matanças, as separações, os fratricídios, os homicídios, os latrocídios, quando não os suicídios também, pela revolta causada por ter perdido aqueles bens materiais, e as pessoas se precipitam nesse comportamento suicida, gerando muita dor e muito sofrimento. Então é preciso que a gente faça uma releitura daquilo que nós estamos vivendo no dia a dia do cotidiano de nossas vidas, para nos identificarmos com o aniversariante. Porque de nada adianta nós estarmos celebrando o aniversário de Jesus quando, em verdade, durante todo o ano, eu não pratico os seus ensinamentos. E conforme íamos dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós espíritas temos esse conteúdo a mais, ainda que não colocado em prática muitas vezes, mas as informações advindas do mundo espiritual já nos elevaria a uma condição, se não absoluta de pobreza pelo espírito, mas pelo menos destituídos de muitas avarezas, de muitos apegos, de muitas posses. Estaríamos olhando o mundo e as coisas do mundo de uma forma diferenciada. E nesse particular me vem aqui um exemplo muito gratificante e que bem espelha essa bem-aventurança e que aconteceu bem recentemente, ou esteve bem recentemente conosco, que é o exemplo do Mahatma Gandhi, que, de acordo com Joana de Ângeles, em uma de suas obras da sua série, ela vai considerar que Gandhi respondeu a um dos elementos da comitiva britânica quando este lhe oferece um presente em nome da Alteza, de que ele, Gandhi, a pequena grande alma da Índia, que conseguiu libertar o seu povo indiano do subjugo inglês sem levantar uma arma, de uma atitude reconhecida de humildade, dizendo para este, agradecido, mas dizendo que ele estava feliz porque já não tinha necessidade de muitas coisas. Então, a pobreza pelo espírito, de espírito, se traduz quando a gente se percebe feliz por já não precisar mais de tantas coisas. E o que a gente mais faz é acumular coisas. O que a gente mais vai fazer nesse ano, agora final de ano, até por conta da pandemia, é entrar em um shopping, é entrar em uma loja e comprar, gastar, independentemente, sem averiguar se tem condições de pagar. Porque a gente não pensa, a gente faz, depois a gente reflete, vê a besteira, a insanidade cometida, porque vai passar o resto do ano de 2022 desesperado, tentando pagar aquelas... aquelas prestações que estão além da sua capacidade de condições de pagamento. E aí, voltando a ele, ao Gandhi, ele vai também considerar, só para fazermos esse paralelo, que todo aquele que tem mais do que o precisa para sobreviver, para viver, é um ladrão. Porque está tirando de alguém aquilo que tem de excesso. Isso nos faz recordar uma passagem do Evangelho que é bem conhecida e que volta e meia nós trazemos aqui, que é aquela passagem da mulher que foi fazer a sua oferenda no gasofilácio, levava o filho no braço, e ela pega uma fila enorme e à sua frente tem os poderosos de então,
que estavam fazendo aquele mesmo gesto, aquele mesmo ritual, pagar a sua oferência como cumprimento do dever a César. E aí, Jesus, vendo a cena, chama os discípulos e lhes diz: está vendo aquela mulher que ali está na fila? Dentre todos aqueles, aquela mulher é a que mais agradou a Deus. E quando questionado pelos seus discípulos o porquê, visto que ela praticamente não tinha nada para dar, Jesus então responde que ficou imortalizada, porque ela está dando daquilo que não tem, enquanto que os outros estão dando pelo excesso. E estão dando no sentido de querer comprar os céus, o reino de Deus. Aquela mulher está fazendo a doação de uma única moeda que não tem nem condições de alimentar nem a ela, nem o próprio filho, porque é a única moeda, em uma atitude de amor e de reconhecimento à grandeza de Deus, já que era uma prática da época, como hoje nós fazemos as nossas oferendas, pagamos os nossos dízimos, damos as nossas contribuições nas casas espíritas, ou ainda colocamos na cestinha, quando é passado pelo vigário, aquela cestinha para a gente colocar as doações. Então, nós damos quase sempre pelaquilo que a gente tem a mais. E ainda assim, bem retido, né? Quando eu poderia dar 10, eu dou R$2. Quando eu poderia dar 100, eu só dou 10. E aí a gente vai, porque a gente segura quanto mais o dinheiro para sair logo depois da missa, a gente correr para ir para o shopping. Ah, bora agora para o shopping. Já servimos a Deus, agora vamos servir aos homens. Corre para o shopping, lá gasta R$1.000. E assim a gente vai vivendo sem termos uma consciência exata dessa bem-aventurança. Por esta razão, no texto aqui do livro, que se deve entender por Pobre de Espírito, do capítulo 7º, já citado, Kardec começa dizendo assim: a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz que ser para ele estes o reino de Deus, e não para os orgulhosos. Aí a gente pode parar e se perguntar: quanto eu tenho? Isso é um exercício natalino, é um presente a Jesus, no aniversariante do mês. Quanto eu tenho de orgulho em mim ainda? Alguém já se fez aqui na live essa reflexão? Quanto eu tenho de excesso? Porque eu posso ter orgulho, eu posso ter vaidade, eu posso ter ganância pelas coisas, mas qual é o grau que eu tenho nesses comportamentos, nesses estados da alma? Se está além daquilo que me permite caminhar e compreender a vida sob um outro olhar, sob uma outra lente, não está cumprindo o mandamento da bem-aventurança. Não está vivendo na integralidade do ser essa bem-aventurança. Que observem, desculpa, que observem que ela é a que principia para dar série a 7 ou 8, a depender do autor, a 7 outras ou a 8 outras bem-aventuranças. Porque não basta ser humilde, é preciso também ser manso, pacífico, é preciso ter o coração puro, é preciso ser os sofredores, é um conjunto de comportamentos, de qualidades, de virtudes para ingressar no reino de Deus. Agora, se você não tem esta, não pode ter as outras, ponto. Veja se não é. Quer um exemplo? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ponto. Para eu ver Deus, eu tenho que estar no reino de Deus, em um estado de consciência alterada. Beleza? Beleza. E necessariamente quer dizer que eu esteja desencarnado. Eu posso estar no corpo aqui, como estamos, supostamente, pelo menos, no corpo e não desencarnado. E está nesse estado pleno de nirvana, diria os orientais. Mas como é que eu posso estar nesse estado alterado de consciência?
Se dentro de mim o pensamento me consome de que eu tenho mágoa, ressentimento por alguém, não consigo fazer essa conexão com Deus. É por essa razão que ele propôs: quando fordes fazer a oferenda no altar e lembrar-te de que tem algo contra o teu irmão, deixa ali a tua oferenda e vai antes de fazer a oferenda para agradar a Deus, antes de se reconciliar com o seu adversário. Somente depois da reconciliação volte. O que a gente tem feito, de uma forma ou de outra, é tentar barganhar com Deus, o reino de Deus, carregando os ressentimentos no coração. Como querer ser feliz, porque são bem-aventurados, felizes os que têm esse comportamento. Como poder ser feliz em um mundo como o nosso, em que nós estamos transitoriamente de mudança, quando eu carrego na alma os ressentimentos dela? Quando eu tenho uma lista de adversários de inimigo que eu não quero ver nem pintado de vermelho, nem de azul, nem de amarelo, que eu quero a 1000 léguas de distâncias de mim. Compreende? Isso não é uma atitude de humildade. Porque o humilde iria, pelo menos, buscar se reconciliar ou ver o outro como irmão, que é capaz de cometer os mesmos deslizes quanto eu os cometo. É ter uma atitude de indulgência, de misericórdia, de perdão. Como é que eu posso querer entrar no reino de Deus com a prática da caridade externa, quando Jesus está lá no Livro dos Espíritos? Não me recordo agora o número da pergunta. Edivaldo e Paulo provavelmente pode botar aí no chat privado para mim. Eles sabem. Quando Jesus questiona, qual entende Kardec questiona? O que entendia Jesus sobre caridade? Qual era o entendimento de Jesus sobre a caridade? E aí os espíritos disseram: olha como difere totalmente da nossa compreensão de caridade, né? A gente acha que é doar o presente para as crianças agora no Natal. A gente faz inúmeras campanhas, é dar aquela cesta básica cheia de alimentos para os necessitados. E hoje, mais ainda, por conta do desemprego, da fome, por aí vai. Mas Jesus considera, no dizer dos espíritos, que a caridade está lá no capítulo sobre caridade. Eu acho que é o capítulo 10, viu? Bem-aventurados aquela última décima, aqueles da justiça, do amor e da caridade. Está nesse capítulo lá. Vejam lá para mim. Então, os espíritos vão considerar a visão de Jesus sobre caridade: benevolência para com todos, indulgência para com o erro alheio e perdão das ofensas. Esse é o entendimento de Jesus sobre caridade. Não era dar pão. Jesus não tem nenhuma passagem que Jesus, com exceção a multiplicação do pão. Mas aquilo não era um ato de caridade em si, era uma necessidade premente de sobrevivência. Ele pegou um pedaço de pão e 2 peixes e multiplicou aí por mais de 5.000 pães, que eles levaram cestos e mais cestos de um e do outro para se alimentarem. Aquilo não era um ato de caridade, era um ato de sobrevivência humana, corporal, porque eles já estavam ali o dia todo ouvindo esse sermão da montanha de Jesus. Ele disse: Senhor, a gente precisa liberar essa... Acho que foi Pedro que disse: Senhor, precisa liberar essa galera para ir para a cidade comer e depois voltar, porque a gente só tem um pedaço de pão, a gente não tem nada nos seus pães. Aí Jesus questiona: quantos pães você tem aí? Aí Pedro vai lá, dá uma mexida no barco e diz assim: Senhor, a gente só tem esse pedaço de pão e esses 2 peixes. Beleza. É nenhuma. Começou o quê? A multiplicação dos pães e dos peixes em um fenômeno de materialização, que não é diferente de hoje. Alguns médios fazem isso, né? Fazem transporte de objetos. Jesus foi transportar pães e peixes para dar aquele pessoal para se alimentar. Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o sentido real de caridade. Não sendo assim, ainda não é o que Jesus sente. Agora, deixar de dar pão, deixar de dar agasalho, deixar de dar presente às crianças, não quer dizer que não seja um ato bom. Mas a gente quase sempre faz com o sentimento de que vamos ser recompensados.
E se a tua mão esquerda, sua mão direita faz algo para que a sua mão esquerda veja, não tem sentido nenhum. Porque é uma caridade que é de uma troca, de um reconhecimento. Já recebeu, no momento em que foi visto aquele ato, como a gente publica hoje muito nas redes sociais, os aplausos, o reconhecimento. A caridade, ela precisa estar destituída do orgulho. Isso só quem é pobre de espírito, ou pelo espírito, como queira. E nesse ponto, a gente reconhece que Chico Xavier é outro exemplo bom aqui na modernidade, que fazia sua caridade além daquela conhecida e que muitos desconheciam. A não ser agora os seus biógrafos relatam que na calada da noite, nas madrugadas atentas, ele saía pela cidade de Uberaba, os arredores, para visitar, para levar o consolo, a esperança, a indulgência, em uma atitude humilde. Desculpa aí que eu estou muito gripado. Então a gente percebe que ainda hoje as pessoas zombam dessa realidade. E do ponto de vista psicológico, vamos tentar entender, porque Joana de Ângeles, eu vou tentar fazer um bate-bola dentro do meu tempo, entre os aspectos psicológicos dessa bem-aventurança e o que traz o Evangelho. É interessante que, nesse capítulo, já que estamos discorrendo sobre ele, é interessante que... obrigado, alguém colocou aqui o Instituto. Sacrifício mais agradável a Deus, 27, capítulo 10, bem-aventuração misericordiosa. Ok. A gente ainda tem aqui, além do que se deve entender por pobre de espírito, nós temos aquele que se eleva será rebaixado por conta do orgulho, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na Terra. Vou tentar falar alguma coisa sobre os orgulhosos e os humildes, que é o contraponto. Mas, na sua série psicológica, Joana, no Ser Consciente, no livro Autodescobrimento, uma viagem interior, além desse, que não faz parte da série, mas é um livro de estudo muito interessante, que é Convites da Vida, de Joana de Ângeles, ela vai tratar o convite da humildade. Eu vou pegar ela como pano de fundo daqui a pouco para a gente compreender melhor essa bem-aventurança. Mas do ponto de vista psicológico, a gente vai entender, e está lá no Ser Consciente, no capítulo 5, a seguinte colocação. A humildade é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegria e de plenitude. Olha por que nós não somos ainda humildes. Porque é uma atitude, é um estado, é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegres e de plenos. Nenhum nem outro não somos ainda. Pelo menos eu não me considero nenhum nem outro. Embora todo o esforço, toda a vontade de querer alcançar, mas estou 1000 anos-luz dessa realidade. Precisaria ainda de umas boas, longas e multiplicadas reencarnações para tentar entender, para depois começar a viver. Quando se manifesta com sofrimento, desprezo por si mesmo, violenta desconsideração pela própria vida, exibe o lado oculto da vaidade, da violência. Isso quando essa humildade se manifesta dentro desse padrão de sofrimento, né? Como é que age? Desprezo por si mesmo, violenta desconsideração pela própria vida, exibe o lado oculto da vaidade, da violência, reprimida e chama atenção para aquilo que legalmente deve passar despercebido. É aquela pessoa que se faz de humilde, mas que, em verdade, deixa transparecer pela vibração e pelo comportamento, pela fala, de que realmente ainda não é. Virá a ser, mas ainda não é. A humildade é uma atitude interior, anotem isso, viu? A humildade é uma atitude interior perante a vida. Não é uma seita, não é uma ação em si. É um estado interno perante a vida. Jamais uma indumentária, bom, ela coloca bem aqui, jamais uma indumentária exterior, todo de branco, todo rasgado,
todo esfarrapado, que a gente tem essa mania, né, de achar que o humilde é aquele que não tem dinheiro, é aquele que não gosta de dinheiro, é aquele que vive rasgado, sujo, não toma banho, não tem higiene, por aí vai. Indumentário exterior que desperta a atenção, que foge a comentários, que compensa a fragilidade do ego. E é como quase sempre nós nos manifestamos perante essa bem-aventurança, os povos de espírito. E aí, quando desencarna, acredita-se que vai para o reino de Deus, quando na verdade vai para o reino do sofrimento, né? Porque nós nos associamos ao mundo espiritual mediante as nossas conquistas na vida ou na experiência. E duas outras, já dessa feita do livro Autodescobrimento, uma viagem interior, no capítulo 11, ambas, quando ela vai assim considerar. A humildade não frequenta os mesmos campos morais da convivência com o erro. Aqui já pega. Já nos distancia consideravelmente da humildade. A humildade, ou a pobreza de espírito, não frequenta os mesmos campos morais da conveniência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Quantos de nós somos omissos perante o erro, o equívoco? Antes é ativa, combatente e decidida, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. Assemelha-se ao que ela trouxe no outro livro. Jesus é o exemplo da humildade, mas nem por isso ele deixou de combater a hipocrisia farisaica, de combater os excessos. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Lembram-se? Mulher, vai e não peques mais. Lembram-se? Vós sois sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Tudo isso. Combatia as iniquidades, os erros, numa atitude humilde. Nesse ponto, deixa eu fazer aqui uma parêntese, Paulo e Edivaldo, para fazer uma propaganda. Nós estamos no canal Roteiro Espírita, no qual estamos à frente hoje, conduzindo as atividades. Estamos com a nossa segunda jornada espírita do canal, em que nós temos trazido vários companheiros daqui da Bahia e do Brasil para falarem sobre ele, Jesus de Nazaré. É o tema central, falando de Jesus de Nazaré e alguma passagem. Ontem, por exemplo, com Jorge Alahá, uma palestra maravilhosa, muito rica de detalhes e conhecimento sobre Jesus e as regiões por onde ele passou, que merece, para quem não assistiu, se tiver alguém aí, acessar lá o canal Roteiro Espírita, se inscrever primeiro, porque é sempre bom se inscrever, depois ir acessar a playlist e ver lá Segunda Jornada Espírita. Nós já temos 5 lives sobre essa jornada. Hoje, às 19 horas, nós temos a live de número 6. São 3 semanas. Já vencemos. Hoje nós vencemos a segunda. Eu chamo de episódio. O segundo episódio vai ser vencido hoje com Marcel Mariano. Sabe qual é o tema que ele vai falar hoje? Anotem. Falando de Jesus de Nazaré e a mensagem do reino de Deus. E não tenho dúvida que ele vai tratar desses humildes de coração, desses pobres de espíritos. E se alguém tiver interesse em partilhar, em conhecer, fica aí a dica de hoje, 19 horas, no canal Roteiro Espírita. Na próxima semana, teremos ainda o menino Vitor Hugo, Rui Diamantino e a menina Júlia Medeiros. Sempre de quinta a domingo. Sempre de quinta a sábado, 19 horas. É isso. Então, voltando. Jesus, ele apresenta para nós esta realidade, né? E como uma atitude interna e combatendo as iniquidades de então. E só para a gente fechar esse bloco da série psicológica, Joana ainda vai considerar também no livro citado. Da mesma forma que a abnegação, a humildade é cativante sem aparência. Sente-se-lhe o perfume primeiro, para poder-se vê-la depois. A pureza com desprezo pela purificação, a pureza com desprezo pelo puritanismo. Vive-se a sinceridade sem a participação
de agradar, sem a preocupação de agradar. Confia-se no sucesso das realizações, mas não se lhes impõe as propostas. Tudo transcorre em uma psicosfera de harmonia e naturalidade. Essa é a ideia do humilde. Não é aquele que deixa de participar das convivências sociais. Não é aquele que se deixa de se posicionar frente ao que está errado, ou quando solicitar para dizer, eu não sei, né? Muitos dizem assim, em uma atitude humilde, eu não sou espírita, não. Você é espírita? Não, eu sou simpatizante. E tem mais de 30 anos de espiritismo. Como é que pode? Assiste semanalmente no IKB Doutrinária. Por quê? Porque não quer assumir as reais responsabilidades de que é ser espírita. E não estou dizendo aqui que ser espírita é melhor do que ser católico, evangélico, mas o nível de comprometimento para com as atitudes, os comportamentos são em número bem maior. E a gente precisa considerar todos esses aspectos, ok? Então a gente fecha essa série psicológica e voltando aqui rapidinho por conta do tempo, eu acho que ainda tem uns 10 minutinhos, quando Kardec, Instruções dos Espíritos, na verdade, né? Os espíritos vão tratar o homem inteligente na Terra. Qual é a missão inteligente do homem na Terra? É justamente trabalhar a sua humildade. E o orgulho e a humildade. Vejamos o que ele diz aqui quanto a esse item. Não dá para ler tudo por conta do tempo. Essa mensagem é longa, viu? Meu Deus do céu. É de Argel Marmé, de 1862, o bispo de Argel. Eu só vou pegar alguns trechos, viu? Que a paz do Senhor, ele começa, olha a atitude de humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o caminho do bem. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Ele se colocando como um dos humildes, né? Bendito seja ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo nos ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha ao meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. O bispo de Argel, ele inicia assim a sua mensagem. E segue. A humildade, anotem, a humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Raríssima, isso é 1862. Hoje, coitado do obispo. Isso é verdade, não mudou nada esse povo. De lá para cá, 164 anos, 162 ou um pouco mais. Continua tudo da mesma forma. Ou raça incrédula e impura, no dizer de Jesus. Vai precisar apanhar muito, vai precisar de muita pandemia de coronavírus para poder mudar o comportamento. Porque isso já é época em que não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha os prazeres fáceis que a vida de hoje nos oferece. A competição louca nas grandes e pequenas cidades. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Olha a pergunta. Podeis, Edivaldo, podeis, Paulo, sermos caridosos para com o próximo? E a gente percebe isso na prática, quando a gente está assim um pouco de fora só observando o comportamento das pessoas que vão fazer essa ajuda social. A gente vê como eles são, às vezes, imprudentes, impacientes, eles são inquietos, às vezes mesmo estúpidos, né? na questão de uma arrumação de uma fila, de uma determinada situação, a voz carregada, às vezes, de desdém. Eu sei que existem inúmeras exceções e que eles precisam estar ali para aprender, é fato. Mas a gente percebe que ainda não carrega a docilidade, a sensibilidade, o perfume
da humildade. Estão em exercício. E quando eu digo eles, refiro-se também a mim, quando estou atuando por minha vez. Ele ainda vai dizer aqui, homens, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes todos são irmãos, que devem auxiliar-se mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-se acima de todos os profetas. Referindo-se assim a Jesus. E aí tem um ponto interessante quando ele vai tratar o seguinte: Jesus na cruz, ele começa com uma atitude de humildade, e na cruz, seu último gesto é uma atitude de humildade. Quando eleva o olhar para os céus e diz em súplica: ó Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se fosse eu, hein? Se fosse eu, o que eu não estaria bradando ali na cruz? Como fez o filho de Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova. Abjura, minha mãe, abjura por mim, que sou seu filho. Ambos seriam queimados vivos. E o algoz diz assim: mulher, basta dizer que é romana, fazer um gesto de adoração ao nosso Deus e será liberada. Primeiro porque ela já era romana, tinha até condições para tal. Mas ela nega-se. Aí o menino ouvindo, um menino jovem de menos de 20 anos ou pouco mais, toda uma vida desesperado porque queriam morrer, ele então no desespero diz: mãe, abjura-o, nega a Jesus. Por mim que sou seu filho. E a atitude humilde de Joana de Cusa, que hoje sabemos ser a própria Joana de Ângeles, e este o filho ser o Nilson, da Mansão do Caminho, ela volta, primeiro ela chora copiosamente porque sente uma lança entrando no seu peito, porque é um pedido de um filho, e que naquele momento ela vai negar. Aí, num ato de humildade, mas de força interior, diz: cala-te, meu filho, Jesus foi puro e morreu por nós. Sabemos ser fiéis também nesse instante. E aí, quando vai ser lançada a chama sobre o corpo, jogam querosene sobre eles, e na hora que vai acender a chama, o algoz, de forma sarcástica, pergunta: mulher, o teu Deus, no caso Jesus, só te ensinou a morrer? E ela também, em uma atitude de humildade, de compaixão, disse: meu filho, não apenas a morrer, mas também te amar. Porque ela sai da vida sem carregar os ressentimentos por aquela escolha íntima que ela fez. Isso é um gesto de humildade. Hoje a conhecemos como quem? O espírito amigo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi convidado a fazer parte desse grupo de espíritos da verdade para trazer pelo menos duas mensagens, né? Que nós temos aqui: a paciência, e a outra é reconhece-se. A outra agora não me lembro, é uma coisa de reconhece-se, mas agora não me lembro. O espírito amigo está lá em uma das passagens do Evangelho. São exemplos de pobreza de espírito. Mas eu queria encerrar, tem muito mais coisas aqui que o tempo não permite. Aí ele vai dizer aqui rapidinho: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhe retira, o acusam de injustiça. Ó ilusão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O invólucro
O invotório do pobre não é o mesmo que a do rico? É grande e sábio. Não. Terás o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Fica aí o convite para que vocês leiam, porque eu não quero me demorar no meu último momento aqui. Então, para fechar, queria pedir licença a vocês para ler essa mensagem, Convites da Vida, de autoria de Joana, em que ela nos convida a sermos humildes, como humilde Jesus nos convida a ser nessa sua bem-aventurança que inicia as 7 outras. Ela se apropria de uma citação de Mateus 11:29, em que Jesus vai dizer: E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração. E a partir daí ela discorre. Os que são incapazes de consegui-la identificam-na como fraqueza. Ah, você é um fraco, você não tem nada de humildade, você é um fraco, com perdão da expressão, idiota, é um bobo, é o isso e aquilo. Os pejorativos. Os pessimistas que chafurdam no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na porque se sentem incapazes de possuí-la. Os derrotistas utilizam-se da subestima para denegri-la. Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em plenos exercícios, desconsideram. Ou seja, atitude de combate, de orgulho, porque não alcançaram o que internamente foram convidados a tal. Vai tu, disse Jesus, e fazes o mesmo naquela passagem do bom samaritano, que é uma atitude de humildade. Parou o seu caminho, os seus afazeres, para ajudar aquele homem caído no chão. Ela, no entanto, fulgura e prossegue. Sustenta no cansaço, alenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda, louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora inconscientemente, o valor dos bons e a excelência do bem. Quando a gente está investido dessa virtude, ainda tão carente entre nós, humanos. E finaliza dizendo: chega e dulcifica a amargura, balsamizando-lhe qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente. Identifica-se pela meiguice e sutil agrada, oferecendo plenitude, quando tudo conspira contra a paz de que se faz instrumento. Escudo dos verdadeiros heróis, a humildade, viu, heróis? E Cazuza vai dizer: meus heróis morreram todos de overdose, imagine, todos eles sem humildade. Tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Olha que coisa bonita esse texto, né? Escudo dos verdadeiros heróis, tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com ela, o homem adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como membro atuante da vida, que é, eleva-se e, assim, eleva a humanidade inteira. Conquistá-la, ao fim das pelejas exaustivas, é lograr a paz. Quem é humilde está em estado de paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo vou-la dar. No diálogo entre Jesus e Pilatos, este esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado flâmulo de César. O homem é humildade. Então o diálogo não foi com Herodes, foi com Pilatos, viu? Eu me equivoquei lá na frente, ou lá atrás. No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado flâmulo de César. Seu nome é humildade. Bom, gente, para a gente fechar de fato, fica aí
o convite a sermos humildes de coração, conforme Jesus nos ensina. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus são para eles. Para aqueles que assim vivenciam esse estado de pureza de coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que o nosso presente para esse final de ano, dia 25, que nós vamos transferir para Jesus, são atitudes e exemplos de pobreza de espírito. Porque somente assim haveremos de ter uma sociedade mais pura, mais fraterna, mais feliz e, consequentemente, estaremos contribuindo para a elevação de um mundo melhor. Feliz aniversário, feliz Natal, feliz Ano Novo e por aí vai. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado a todos e muita paz. Obrigado, Robson, sempre com as suas importantes reflexões, trazendo para nós aqui os seus conhecimentos, as reflexões acerca do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de trazer para você, do nosso querido Josevaldo Santos, ex-presidente do Instituto Kardecista da Bahia, o filósofo Josevaldo e professor. Ele diz o seguinte: Robson, o reino de Deus, então, seria um estado de espírito, de percepção interna daqueles que fizeram e continua no percurso do autoconhecimento, já que não está circunscrita, não é um lugar físico? Boa tarde, querido amigo Josevaldo Santos. Bondade da sua parte fazer uma pergunta como essa, porque nos leva exatamente a essa reflexão, esse entendimento, e não passa que não seja por aí. É um estado de espírito, é uma conquista, melhor dizendo, do espírito na sua romagem evolutiva através das reencarnações, e que ele precisou se despojar de todos os valores mundanos, materiais e transitórios para perceber a sua grandeza espiritual. A sua pergunta nos remete àquele célebre diálogo entre Jesus e o jovem rico, que expressava orgulho, que expressava poder, riqueza, e Jesus o convidou a entrar nesse reino de Deus, ou pelo menos iniciar-se nele. E quando o menino, que já tinha interesse para tal, questiona o que seria preciso para adquirir a vida eterna, Jesus vai mandar que ele vivesse os mandamentos propostos por Moisés. E ele reconhece que já desde cedo já tinha essa prática, né? Porque foi introduzido do ponto de vista familiar nessa prática da adoração dos mandamentos de Moisés do Torá. Então Jesus, muito bem, sinal que você já tem um passo à frente, é que nem nós espíritas, né, Paulo? Já tem um conhecimento a mais, então já está preparado, eu não vou precisar começar do começo, eu vou começar do meio, porque você já tem a base. Então, se queres entrar no reino de Deus, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e depois me siga. Nesse ponto ele reconhece ainda sem esse valor, sem essa virtude. E aí ele se dá conta de que ele tem muitos bens, ele não poderia fazer isso naquele momento. Muito jovem, herdou certamente dos pais toda aquela riqueza, ele havia mandado trazer cavalos, corcéis puros do Oriente, porque ele ia participar de uma corrida de bigas. Ele disse: "Ô Senhor, agora não, me perdoe". Fui, caiu fora, né? E aí 2 dias depois ele desencarna. Ele desencarna na acústica da alma. Ele ouve aquele convite de Jesus, porque Jesus já tinha previsto, embora não dito. Olha como Jesus ele é sábio, né? Ele podia: "Rapaz, não vai não, que tu vai morrer, ordinário. Não vai não. Fica comigo, eu estou lhe dando a chance". Ele diz: "Jesus silenciou, porque tem um livre-arbítrio de cada um". Então, a sua pergunta nos remete a isso, Josevaldo. É um movimento interno de uma escolha pessoal. Não existe imposições. Existe uma escolha interna. Então Jesus prontamente disse: "Beleza, vai em paz, que Deus te abençoe". Ele desencarna e ouve, antes disso, a voz suave e meiga de Jesus o convidando: "Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga". Ou seja, ele retardou o seu processo de entrada no reino dos céus. Segundo dizem as más línguas, eu não sei se é verdade ou não, mas isso também pouco importa, historicamente diz-se que é o Santo Rafael. Acho que tem um santo aí, Rafael, que é
exatamente esse jovem, esse espírito que envergou a época de Jesus, essa passagem. Então, Josevaldo, passa muito por aí essa compreensão de um estado interno não circunstancial, dentro de um mosteiro, dentro de uma igreja, dentro da casa espírita, dando passe de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta, abdicar das coisas do mundo, nada disso. Embora em alguns momentos sejam necessários como uma forma de fortalecimento moral, não tenho nada contra isso também. Mas é um estado interno que se consegue se autoavaliando. Aí você traz na sua pergunta, é um processo autoavaliativo? É sim, de autodescoberta. Fazei, encerro. Fazei como eu fazia quando eu estava entre vós, passava em revista todos os meus atos, isso é uma atitude de humildade. Se reconhecesse que tinha feito algo meu irmão, me comprometia no dia seguinte a me desfazer daquela ação. Santo Agostinho. Muito bem, Robson, trazendo Santo Agostinho também. Só para fechar aqui, não temos mais perguntas, trazer só uma observação da nossa querida Noêmia e Edmilson, também integrantes do Instituto Kardecista da Bahia. Ele diz o seguinte: Jesus foi humilde desde a manjedoura à cruz. Só as observações finais sua, Robson, sobre isso, por gentileza. Eu diria Edivaldo, Edmundo, esqueci agora. Edmilson e Noêmia. Eu diria a vocês dois que Jesus já nasceu antes da manjedoura, ele já era humilde de pureza. Ele ali apenas expressou no primeiro gesto humano a sua humildade, mas Jesus entendeu? Ele não começou a partir dali, ele já trouxe consigo, é um estado de consciência, conforme a pergunta anterior, é um estado interno do espírito no seu mais alto diapasão. É como vai dizer também Joana de Ângeles, é o espírito de primeira grandeza que a Terra concebeu. Ou a própria Amélia Rodrigues, é a luz do mundo. Então ele não começou a exercitar a humildade naquele gesto. Ele demonstrou naquele gesto que ele já possuía na completude do ser a humildade. Penso eu que assim deva ser a compreensão. E quanto às minhas palavras finais, eu agradeço a todos a oportunidade, ao amigo Paulo, ao amigo Edivaldo, que está na técnica hoje, e a todos que cooperam em nome desta casa, o IKB, o Instituto Kardecista Espírita, para a divulgação da doutrina espírita. Então, os 98 anos que se transformem em mais 98, para que estejamos juntos divulgando a doutrina espírita. E convidá-los a conhecerem o nosso canal Roteiro Espírita, se inscreverem e também participarem conosco hoje com Marcel Mariano, às 19h30. Ele começa, às 19h é um momento musical, as conversas que nós faremos sobre falando de Jesus e a mensagem do Reino dos Céus. Fica aí o convite e a dica. Muita paz e obrigado a todos. Ok, obrigado. Lá no canal Roteiro Espírita, tá? Como o Edivaldo falou no início, o canal que está sendo muito, muito divulgado aí. Muito bem, Robson Ferrer, nós, em nome do Instituto Kardecista da Bahia, queremos agradecer as suas reflexões, você trazer para nós seus conhecimentos acerca do Evangelho, acerca de Jesus e acerca de tudo o que ele nos ensinou há 2000 anos. Então, para encerrarmos, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus, primeiramente, evidentemente, tá? E aos bons espíritos que nos assistem cotidianamente, não apenas nesse momento, não apenas no momento das orações, das vibrações, não apenas nos momentos das reflexões, não somente no mês de dezembro, que muitas vezes, né, como o Robson muito bem falou, né, esquecemos o verdadeiro aniversariante e corremos às compras, que é natural, evidentemente, mas muitas vezes excedemos, tá, esquecendo do verdadeiro aniversariante. Obrigado aos bons espíritos que inspiraram o nosso companheiro Robson. Obrigado pela doutrina dos espíritos, que é um verdadeiro farol a iluminar as nossas consciências. Encerramos esse nosso encontro da tarde de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Obrigado a todos e assim encerramos as nossas transmissões da tarde de hoje. Um abraço, Robson. Obrigado, amigo, que Deus te abençoe, e obrigado a todos pelo carinho e a atenção. Até mais.